Olá, a Sinfonia da Oração. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 19, nos diz o seguinte: Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Obrigada mais uma vez por você estar aqui ouvindo essa reflexão, participando, compartilhando, curtindo, ajudando essa mensagem a chegar mais distante. Muito obrigada. Então, essa palavra nos diz respeito à oração, à sinfonia, concordar, né? Vem do grego, a palavra para concordar no grego é sonfônio, quer dizer unidade. E a unidade ela é muito importante. E quando nós pensamos em oração, nós não pensamos só na unidade de 2 pessoas, como ele diz aqui. Se 2 pessoas concordarem, né, a respeito do que for, qualquer assunto, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Mas espera aí, vamos deixar bem claro que coisas boas, né? 2 pessoas se unirem para o mal, não. E a unidade aí sobre a oração, vamos pensar, uma das palavras-chave, concordância. Como está a nossa unidade interior? Qual tipo de oração nós temos feito? As nossas orações têm sido de acordo com a vontade de Deus? Quando oramos pedindo a Deus o conhecimento da vontade dEle com relação às nossas vidas, e forças e graça para viver essa vontade, mas nós estamos em harmonia, nós estamos vivendo de acordo, estamos dando frutos, estamos em Cristo, porque longe de Cristo nós não podemos dar frutos. As nossas orações são atendidas. Orações de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um momento, né? Hoje, por exemplo, é dia 5 de setembro, dia 7 de setembro, muitas igrejas se unirão em oração, alguns pedindo 5 minutos de parada no dia, outros pedindo 10. E vamos orar, vamos unidos. Imagina se 2 pessoas pedem, mas se 2.000, 2 milhões e muito mais pedindo no mesmo sentido. Nós sabemos que as respostas do Senhor são favoráveis. Lá em 2 Crônicas ele fala, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu dos céus responderei, sararei, curarei a sua terra. Tá faltando alguma palavrinha, devo ter engolido algumazinha, mas basicamente é isso. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, somos um povo que se chama pelo nome de Deus, vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos estar, como essa palavra falou aqui, unidos em propósito, para pedir a Deus o quê? Pedir a Deus paz, pedir a implementação do reino de Deus sobre a terra, sobre as mentes, principalmente da mente das lideranças, a fim de que possamos realmente, que haja liderança com amor, se importando com o povo de verdade. A Bíblia fala que nós honremos os nossos líderes, mas é necessário que eles nos liderem com amor, que eles estejam com o coração voltados para o Senhor, senão de nada vai adiantar. E nós precisamos orar. Orar. Mas essa vida de oração é porque existem vários tipos de oração. Oração intercessória, existe uma oração de petição, oração de adoração. São vários os tipos de oração. E uma pessoa ligada à oração, uma pessoa de oração, não é só aquela que faz oração de petição, de intercessão. É aquela que adora o Senhor. É aquela que se aproxima do Senhor dia após dia com o coração aberto, exaltando esse Deus como Ele é maravilhoso, como Ele é santo, como Ele é perfeito, como Ele nos fez com propósitos, como Ele nos fez por amor, porque Ele não precisava, mas Ele por si só sendo amor, Ele não se basta em si mesmo, Ele se derrama, Ele transborda por nós que somos seus filhos amados. E é muito importante nós termos essa convicção, essa certeza que nós somos filhos amados de Deus. Nós não criarmos na nossa mente um muro através do qual
eu pequei, eu errei, então Deus não está do meu lado. Não, Deus sempre está do nosso lado. E nós podemos nos arrepender e Ele nos receberá de braços abertos. O Senhor se alegra. Davi era o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Foi aquele servo, aquele filho de Deus que cometeu muitos erros e que tiveram consequências e que ele pagou duramente pelas consequências. Mas ele foi considerado homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador, ele era sensível ao mover de Deus, à presença de Deus. Ele amava o Senhor, ele exaltava o Senhor. Na ignorância dele, ele errou. Ignorância na cegueira emocional, humana, né? No desejo da carne, ele cometeu um grave erro. Mas ainda assim, o Senhor estava ali, o perdoou. Como eu disse, ele sofreu as consequências. Mas o Senhor estava do lado dele e levou Davi ao arrependimento. E ele não deixou de ser rei, ele não deixou de liderar. E até hoje nós falamos em Davi. Há mais de 2000 anos. Mas voltando à oração. Oração é alimento. Tem uma canção que fala: nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Agora a oração passa pela prova do tempo, da espera, né? Como diz o Salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E esse tempo de espera, dizem que não somos nós que estamos esperando por Deus, Deus é que está esperando por nós, a fim de que estejamos prontos para... Opa! Barulhinho maravilhoso. Deus está esperando por nós, para que essa bênção não se torne maldição nas nossas vidas. Muitas coisas as quais nós pedimos a Deus podem se tornar coisas ruins nas nossas vidas, se não estivermos preparados para receber. Aquilo realmente vai nos levar a uma vida mais próxima do Senhor. Todo mundo deve conhecer aquela história do irmãozinho que pediu um carro ao Senhor, né? O Senhor deu o carro ao irmão na hora do culto para ajudar os irmãos, para estar ali, né? Cadê o irmão? O irmão sumiu da igreja, nos horários ele estava passeando, andando longe. Então a bênção não foi bênção. E quantas coisas nas nossas vidas. Às vezes, insistentemente, nós pedimos ao Senhor, e o Senhor até nos dá. Mas aquilo não é bênção nas nossas vidas. Então, nossa oração deve ser realmente, né? Senhor, que seja feita a sua vontade. Jesus no Getsêmani fez a oração. Ele foi humano, ele foi Deus, mas ele foi humano. E ele sofria, ele suava sangue. E ele disse para o Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que se estabeleça a sua vontade. E as nossas orações, e os nossos desafios, os nossos sofrimentos, como nós temos sido desafiados nas nossas orações. São tantas coisas que vivemos, são tantas coisas que vemos à nossa volta. Vivemos em família, temos relacionamentos, vemos situações difíceis, situações dolorosas. Algumas pessoas duvidam da existência de Deus, até culpam a Deus. Onde está Deus que não está vendo isso? Deus está vendo tudo. Mas Deus nos deu autoridade, Ele nos deu a liberdade de vivermos a vida de acordo com as nossas escolhas. E precisamos pedir sabedoria ao Senhor nas nossas escolhas, para que depois não culpemos a Deus. Porque é muito fácil nós culparmos aquele que nós sabemos ter todo o poder. É fácil. Ele que tem todo o poder, mas isso é uma justificativa para não termos responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que realmente sabemos que está debaixo da nossa jurisdição, digamos, que nós podemos fazer a parte cabível a nós. Deus nos deu a palavra dele, né? O Salmo 132, versículo 2 diz que Deus honra mais a palavra. Vou até abrir para ler literalmente como está escrito, que o Senhor honra mais a palavra dele do que até o seu próprio nome. E isso é tremendo. Está no Salmo 138. Não estou aqui com
um aparelho eletrônico para nós abrirmos mais rapidinho. Estou com a Bíblia mesmo. Vamos lá. Então, a última parte, a parte B desse versículo, que nos diz o seguinte. Vou ler o versículo todo. Voltando para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Olha só. Ele exalta sobre todas as coisas. Em outras versões tem que ele exalta a palavra dele. Acima até do próprio nome dele. Mas quem é a palavra? É o próprio Espírito Santo falando. É ele mesmo falando. Então nós precisamos alinhar a nossa vontade com a palavra de Deus. Se somos ignorantes quanto ao que a palavra diz, nós precisamos ler a palavra. Priorizar a leitura bíblica, o conhecimento de Deus. Como vou amar alguém que não conheço? Como vou orar de acordo com a vontade de Deus? Como vou orar com sabedoria? Se sou ignorante quanto ao que a palavra de Deus me diz, quanto ao que ela me ensina, para todas as áreas das nossas vidas, a palavra de Deus nos dá um direcionamento. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o Senhor nos fala da nossa renovação de mente, que a nossa mente deve ser renovada. A nossa mente deve se amoldar aos padrões bíblicos. Uma vez nós aceitamos Jesus, queremos andar com Jesus, queremos uma vida nova, queremos um nascimento em Cristo, mas não queremos conhecer esse Deus. A Bíblia fica lá de lado, fica jogada. Nós fazemos tudo no nosso dia, né? As rotinas das tarefas, os cuidados com o nosso corpo, a alimentação, mas a palavra de Deus fica como última coisa, ou então nem entra no último lugar. Como cresceremos na nossa fé? Como conheceremos a Deus? Como Ele falará conosco? Como Ele segredará a nós aquilo que Ele espera, aquilo que Ele quer de nós, os mistérios dEle, coisas lindas, aquilo que os olhos nunca viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Como amar o Senhor sem conhecê-lo? Sem conhecer o histórico, como Ele lidou com todos os povos. A Bíblia tem história, tem os heróis da fé, aqueles homens, mulheres que passaram pela história, que viveram vidas semelhantes a nós. Claro que numa cultura diferente, mas que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, a Bíblia fala. Não somos diferentes. Mas precisamos nos amoldar aos padrões bíblicos. Precisamos andar com o Senhor verdadeiramente. Ouvir tão somente uma pregação não é o suficiente. Porque Deus tem coisas para te falar, você e Ele. Eu e Ele lá no meu secreto. Eu posso ouvir várias pregações e eu ouço. Eu vivo o dia todo fazendo as minhas tarefas. Se eu não estou fazendo nada, né, que me exija um pensamento intelectual, eu estou lá ouvindo mensagens de pregadores diferentes que eu admiro. Tem vários na rede, na internet, graças a Deus por isso. Nós temos a palavra em abundância. Mas eu preciso do meu tempo, do meu momento, em que eu vou abrir a Bíblia e terei a palavra personalizada para mim. Eu sou única. E sei que Deus está me ouvindo, que eu estou falando com Ele no meu individual. Isso é muito importante. Ainda que façamos culto, como aqui em casa nós fazemos culto todos os dias, temos o nosso tempo de oração, de reflexão, de louvar. Isso é muito bom, o culto no lar. Isso traz paz, isso traz harmonia, unidade. Mas independentemente disso, precisamos estar, nós e a palavra, nós em oração. E como eu li hoje aqui, lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, a unidade da oração, a sinfonia da oração, o valor que o Senhor dá à unidade da igreja. Vivemos tempos um tanto difíceis, complicados para a reunião da igreja. Muitos estão afastados e quando vão menos, todo o cuidado é necessário. Mas a unidade da igreja, isso agrada o Senhor. O Senhor poderia, como eu já disse, viver sozinho, mas Ele escolheu viver em unidade. E a igreja, sendo o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Um braço não pode estar para um lado, a perna está para o outro, senão vai desequilibrar e vai haver um tombo. Então, ainda que nós estejamos ligados diretamente, mas como igreja, nós temos, né,
aí a possibilidade da internet, de estarmos ligados, de estarmos unidos. Então nós podemos sim estar em unidade, estar em harmonia, estarmos buscando os mesmos propósitos. Olha, orar a 2, orar a 3, ter aquela companhia de oração é muito importante. E saber que aquilo que a oração não puder fazer para nós, nada mais poderá fazer. Porque a oração é comunicação direta com o Senhor. É aquela conversa com o Senhor. Mas Deus fala, né? Ele pode dizer não, espere, e pode dizer sim. E nesse tempo, Ele vai provar a nossa fé. Ele vai estar nos lapidando naquilo em nós que só Ele conhece, só Ele sabe. Só Ele sabe o que ocorre nos nossos corações, só Ele conhece a interferência do nosso passado, das nossas emoções, do nosso histórico, os nossos anseios pelo futuro, só o Senhor sabe. E Ele está aberto o tempo todo, com várias estratégias para nos ajudar, para nos levar até o ponto de glória em glória, de crescimento em crescimento, até onde Ele tem proposto para cada um de nós. E Ele tem propostas para cada um de nós. Sabe, esses dias, né, amanhã, dia 6, muitas pessoas estão ansiosas, nervosas, muitas mensagens, são muitas informações, mas que nós tenhamos aquela paz que transcende a compreensão humana, que nós temos aquela paz que o Senhor nos deu, que Ele disse que mesmo em meia guerra, o Salmo 46:10 diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Ainda que a terra se lance no meio do mar, que os montes, o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor cuida de tudo. O Senhor é Deus. E Ele tem um plano para as nossas vidas. Um plano muito especial. Mas é preciso que nós queiramos esse plano, que nós queiramos conhecer e queremos tomar posse. Eu quero desejar para você, nesses dias, em todos os dias, mas especialmente hoje, amanhã, dia 7, né? Que nós tenhamos paz, que nós tenhamos confiança que Deus está no controle, que Ele nos ama a nossa pátria, ama toda a terra. E o que é melhor, Ele quer para nós. O que é de melhor o Senhor tem para nós. Nós somos os seus filhos amados. Não percamos nunca isso de vista. E oremos, não deixemos de orar. Vamos orar para estarmos terminando hoje? Deus querido, justo, santo, falamos de oração no dia de hoje, Senhor. E eu me uno aos meus irmãos nessa reflexão, neste momento que eles acessam o canal, Deus, para orar por nós, para orarmos pela nossa pátria, pelos outros países, pelos 4 cantos da terra, Deus. Senhor, o Senhor quer que seu reino seja implantado sobre a terra, Deus. Mas é preciso que os nossos corações estejam em conformidade com a sua vontade, com o seu querer, ó Pai. Por isso, ó Deus, que haja libertação, Deus. Que haja cura, Deus, de ideias erradas, ó Deus. Que haja transformação, que haja metanoia, que é a transformação de mente, Deus. Toma cada casa, cada vida, cada pessoa, Deus. Nós somos a tua igreja viva, Deus, sobre a face da terra. Toma aqueles que choram, Deus, aqueles que sofrem, aqueles que estão em crise de pânico, de ansiedade, ó Deus, de transtornos mentais, emocionais, ó Deus. Visita, Deus, com autoridade e poder. Liberta, Deus. Leva a paz, ó Deus, que transcende a compreensão humana, Senhor. Eu oro pelas nossas lideranças, pelo nosso país, pelo nosso presidente, por todos os poderes legislativo, executivo, judiciário, Deus. Por todas as lideranças religiosas, ó Deus, da saúde, da educação, todas as áreas, ó Deus. Que nós possamos ter uma consciência maior, ó Pai, da tua existência, do teu amor, Senhor, do teu plano de vida para cada um de nós, ó Pai. O Brasil é de Jesus, a terra te pertence, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Te agradeço por acessar o canal, por compartilhar, por curtir. Continue conosco, a fim de que a mensagem chegue mais longe. Um grande abraço.